como eu tava dizendo, a gente teve uma apresentação semana passada falando sobre a Hyper-V. Aí, bom, se teve a Hyper-V, vamos dar um passo a mais agora e vamos mostrar o ambiente empresarial. O que é que o pessoal vai conseguir fazer com a Hyper-V no ambiente empresarial. Como já falei, meu nome é Paulo Cisino, sou de Aracaju, Sergipe, participo do grupo MSP, Microsoft Student Partners, sou certificado em Windows 8 e Windows Server 2012. Segue meu blog, meu Twitter, quem quiser me adicionar, entrar em contato, pode falar comigo que é tranquilo. Então vamos lá. A infraestrutura de um cluster. Para você chegar na infraestrutura de um cluster, o que você precisa? Bem, um cluster, a gente, no geral, dizemos que tem que ter os servidores, que são nos servidores que a gente vai precisar processar, certo? Onde os serviços vão estar rodando. Cizinho. Opa, o Groto chegou aí. E aí, Groto? Opa, ô galera, Tranquilo? tive um probleminha aqui, mas estou na área. Então, só para me Beleza. apresentar rapidinho, eu sou o Volta Thiago aqui, deixa eu Giroto. voltar. Tenho algumas certificações, MCT, eu sou o Grupo MTAC e MCSE Private Cloud e algumas outras. E acho que o Cizino já deu início aí, e aí então vamos continuar. Cizino, vou continuar então, tá? Manda bala, vai lá. Então, galera, quando nós trabalhamos com cluster, nós temos várias questões a se pensar em cluster. Tá? Primeiro, servidores. Quando nós conversamos em servidores, nós tratamos de uma questão chamada nós. Tá? Um cluster não tem como você trabalhar com um nó só. Cada nó que nós falamos é um computador. Tá? Então, um cluster é de dois ou mais nós. Tá? Dependendo do tipo de cluster que você faz, é não ativos, ou dependendo de cluster, é não ativo e não passivo. Aí tem algumas regras que a gente tem que seguir, que é a recomendação do conjunto de computadores e seus componentes sendo iguais ou no máximo semelhantes. Por exemplo, quando você vai trabalhar com um cluster, você cria uma rede chamada rede de Heartbeat, que é para identificar se os nós estão ativos e respondendo. Nesse caso, até o nome da plaquinha de rede tem que ser igual. Então, CSPAC, atualizações do Windows, atualizações críticas, a versão do seu Windows, se é standard, se é Enterprise, é Enterprise, se é Data Center, é Data Center. Você tem que trabalhar sempre com as melhores práticas. Por quê? Quando você instalar a função de cluster em ambos os computadores, você vai chegar um momento que é o validador. O validador vai validar os dois nós e ver se eles estão totalmente compatíveis para poder montar esse nó. E aí nós entramos na storage. Storage ou pode ser uma storage fabricante como Dell, MC, IBM, HP, ou agora nós no Windows Server 2012 temos lá dentro de espaços de armazenamento, né? Nós temos os pools de armazenamento, que é o storage pools. E o storage pools pode totalmente trabalhar com cluster também e também volumes compartilhados, que nós chamamos de cluster shared volume. Quando nós fazemos aqueles projetos onde tem um servidor, dois servidores de hypervisor e as máquinas virtuais acontece o live migration de uma máquina para outra quando o host físico cai, é porque, na verdade, o VHD não está em uma máquina como host, e sim está dentro de uma LUN, que é um volume lógico, que esse volume lógico está dentro do cluster, tá? Que nós chamamos de cluster CSV, Cluster Shared Volume, um volume compartilhado. Então, esse mesmo volume, essa mesma LUN, é entregue, né, a ambos servidores, que no caso seriam os nós do cluster. Tá? Quando nós falamos em rede, os mais conhecidos é a SCSI e Fibre Channel. A SCSI nós usamos cabinhos de rede mesmo e placas de rede. Porém, essas placas de rede têm que ser de ótima qualidade e também use categoria 6, né?
6 ou superior para que você tenha um alto desempenho quando nos tratamos em rede. Quando nós falamos em rede, nós trabalhamos com duas redes diferentes em cluster. Nós temos uma rede SAN, que seria a rede entre os seus hosts, que vão ter as LUNs do seu cluster, e as controladoras do seu cluster. Essa rede é a rede SAN. Quando nós falamos a SCSI, essa é a rede que vai conversar, seria a sua rede SCSI, sua rede SAN, é que vai conversar os seus hosts do cluster, ou os nós do cluster, com a storage. E Fibre Channel é fibra, ok? Só que em cada nó do seu cluster, você ou das máquinas que foram entregues as LUNs, os volumes lógicos, precisam ter a plaquinha chamadas HBAs, tá? Aí nesse slide eu coloquei para vocês uma plaquinha HBA. Tá? E aí no último ali nós temos cluster. O que é a definição de um cluster? É quando eu faço, eu consolido, né, os componentes de infraestrutura para uso na nuvem privada, utilizando um failover através de nós. Então, nós seria o nosso computador. Tá? Failover seria sobre qualquer falha. Então, se cai um nó, o outro nó está rodando. Quando nós falamos de Hyper-V, né? Se cai um nó do cluster, onde nós temos várias máquinas virtuais, essas máquinas virtuais são migradas para outro nó, e a latência, ou seja, o que o usuário vai identificar nisso, porque é praticamente imperceptível, né? Então, o que nós ganhamos com isso tudo? Alta disponibilidade e menos parada no nosso serviço, né? Então, nossos servidores vão, os nossos clientes, né? Nossos colaboradores, as pessoas que a gente está servindo dentro da empresa, não vão perceber mais que seu serviço parou. E se parou o serviço, você tem tempo para recuperar esse serviço. Aí assim a rede de Heartbeat, que é a rede que vai olhar os nós, vai falar voltou, e aí vai trabalhar com o Fallback. Então o Fallback ele vai pegar aquelas máquinas virtuais e trazer de novo para o seu nó de origem. Então, deixa eu mudar o slide aqui. Vocês já estão vendo o slide Hyper-V 3.0, pessoal? Já, eu mudei aqui. Então beleza. Então aqui o Hyper-V 3.0 é o Hyper-V novo, né? O Hyper-V novo, no caso, é o Windows Server 2012, tá? E o Windows Server 2012 R2 também. Ali na guiazinha System, nós temos aí o host, a máquina virtual e o cluster. Então, vamos falar primeiro do recurso do host. O host no Windows Server 2008, nós poderíamos ter até 64 processadores lógicos em hardware. No Windows Server 2012, 320. No Windows Server 2012, em memória física, 1 tera. Agora, no Windows Server 2012, 4 teras. Processadores por host, 512 processadores. E no Windows Server 2012, 2048 processadores. Processadores virtuais para máquina virtual, por máquina virtual no caso, no Windows Server 2008 R2, poderíamos entregar apenas 4 processadores virtuais. Então, às vezes, isso gerava um certo gargalo aí, quando nós temos aplicações que requerem muito recurso de processamento. Mas no Windows Server 2012, nós temos agora 64 processadores virtuais. E a memória? Antes nós poderíamos entregar 64 GB, agora nós podemos entregar 1 tera para cada máquina virtual. E ativar máquinas virtuais por servidor, né? Seriam 384 no Windows Server 2008 R2 e no Windows Server 2012 1024. Aí, se tratando em cluster, quantos nós poderíamos trabalhar em cluster no Windows Server 2008 R2? 16 nós, e ter até 1000 máquinas virtuais no cluster. E no Windows Server 2012, olha só, 64 nós e 8.000 máquinas virtuais. Então, vocês percebam que em todos os aspectos, o ganho, né,
a melhora e o ganho de, de fatores, no caso, de recursos a ser utilizado tanto em cluster, host ou máquina virtual, vocês veem que ali do lado, ó, aumento do fator, tem ali 5 vezes, 4 vezes, 16, 27, olha só. Então você tem ideia de quanto o Windows Server 2012 melhorou com tudo isso, né? Vou mudar o slide aqui. Então, está no slide do cluster, tá? Então aqui seria um cluster de host de Hyper-V, cluster de máquinas virtuais, e nós estamos trabalhando aqui no caso com a SCSI. Então é uma SAN SCSI, nós temos uma storage, que é o Storage Area Network. Storage Area Network é a mesma coisa de uma SAN, ok, galera? Que nessa storage aqui, se eu quiser trabalhar com Live Migration, tanto o Hyper-V Server ou quanto o Windows Server 2012 com a função de Hyper-V, quanto também eu posso gerenciar esses hosts com o System Center Virtual Machine Manager. Com o System Center Virtual Machine Manager, eu tenho um controle e configurações muito mais, no caso, melhores, né, para eu poder fazer, executar, monitorar e acompanhar tudo o que está acontecendo em todos os nós, e também eu tenho um gerenciamento fácil de todas essas máquinas virtuais, tanto para mover essas máquinas, quanto Live Migration, quanto Fallback, que é no momento onde um nó voltou a funcionar, né, eu retorno essas máquinas virtuais. Tudo isso é o mínimo de percepção do usuário, ou quase nada. Tá? Então, nesse exemplo que nós colocamos aqui, nós colocamos o Hyper-V Server, que é um produto da Microsoft também, e que você tem que ter só o licenciamento das suas máquinas virtuais. Então, perceba que eu tenho ali os pontinhos azuis e os outros pontinhos que são rosas, né? Então, nesse caso aí, o que acontece em toda essa questão? Acontece que, se uma máquina cai, ela é transferida para outro host. Se a outro host cai, a máquina é transferida para outro host. Mas aqui nós temos que tomar um certo cuidado. Opa, eu apertei sem querer, vamos voltar a isso. Aqui nós temos que tomar um certo cuidado, tá? Por quê? Olha só, quando eu trabalho com Live Migration, Cluster e tudo mais de máquinas virtuais, um dos nós, tá? É um nó que vai receber as máquinas do outro nó. Então não adianta você ter um nó, um Hyper-V Server, que ele tem tanto de recurso, o outro nó um tanto de recurso, e o outro nó um recurso muito, muito mais baixo ou mais baixo relacionado a processador, a espaço em disco, a memória, que não consiga rodar todas as máquinas do nó que falhou. Tá? Se você acontecer isso, você vê que as outras máquinas não serão possíveis de serem iniciadas no seu nó convidado. No caso, o nó que vai receber as máquinas virtuais de um host que deu problema. Tá? E o que eu estou entregando aqui dentro da storage? Dentro da storage eu tenho o LUM, que é volumes lógicos, de um volume grande, que nós chamamos de array. De um array grande, foi formado um RAID. Dentro desse RAID se formou várias LUMs, que essas LUMs eu entrego aos meus Hyper-V Server. E aí eu tenho que criar uma outra LUM, que é a LUM de column, é a LUM de gerenciamento. Vamos voltar aqui. Agora, nesse slide, cluster de alta disponibilidade. Esse slide seria mostrando os nós. Então eu tenho um armazenamento compartilhado, que seria um cluster CSV, ok? No slide anterior, tá? Eu também teria um cluster CSV, cluster shared volume, um volume compartilhado, que o mesmo volume, a mesma LUM, é entregue a todos os outros servidores como host, ok? E nesse slide aqui, eu tenho uma alta disponibilidade justamente por isso.
Porque veja que eu tenho o nó 1 e tenho o nó 2. O nó 1 é o meu nó de produção. E ali no meio eu tenho uma rede Heartbeat, que é onde eu valido se os nós estão trabalhando tranquilo. A partir do momento que o meu nó de produção cai, todos os meus serviços são transferidos para o nó 2, que é o nó passivo. Mas nesse caso, o nó passivo vai se tornar um nó ativo. Ele se tornando nó ativo, ele vai suportar todos os serviços que tinha no meu nó 1, ok? E por que que isso dá certo? Porque eu tenho um armazenamento compartilhado que os dois servidores estão vendo, os dois nós estão vendo uma única LUN. Eles gravam e faz a leitura desse mesmo volume. Vou passar aqui. Esse aqui, galera, é um projeto que eu fiz há pouco tempo atrás. Tá? É um projeto bem bacana, onde envolve um ambiente altamente com alta disponibilidade. Também gerenciado pela família System Center, com System Center Configuration Manager, System Center Operations Manager e o System Center Virtual Machine Manager. Então, veja que eu tenho ali o pontilhado vermelho, é onde tem a minha alta disponibilidade. São meus servidores de virtualizações em alta disponibilidade. E aí eu estou trabalhando com uma storage e eu tenho dois switches. Eu tenho o primeiro switch SAN e do lado ali eu tenho o segundo switch SAN. Esses switches estão também trabalhando em redundância, porque isso foi um projeto via a SCSI, ok? E cada servidor, cada host, eu só tenho o Windows Server 2012 Data Center e o Hyper-V instalado. Em cima deles eu tenho as máquinas virtuais. E caso qualquer host cai, ele transfere as máquinas virtuais para o servidor 3, que é o servidor onde eu vou suportar todas as máquinas virtuais, no caso, do servidor 1 e servidor 2. E aí eu tenho um servidor de gerenciamento, que seria o servidor 5. O servidor 5 é um servidor de gerência, onde eu poderia ter o System Center, o Operation, Configuration, e a gerência de tudo isso aí seria feita pelo Virtual Machine Manager. E ele seria o cara responsável pela minha manutenção, pela minha gerência, pela minha monitoração. Então, a partir disso que eu consigo sempre estar trabalhando aí praticamente com 99,9% sem ter nenhuma parada, serviços ativos. Aí eu estou trabalhando diretamente com cluster, shared volume. Então, o mesmo volume que foi criado ali dentro da minha storage, que também ela está redundante, eu tenho dois controladores. Então, esse volume é um volume compartilhado e está sendo compartilhado o mesmo volume entre o servidor 1, servidor 2 e o servidor 3. E em cima disso eu tenho as minhas máquinas virtuais. Então, eu vou passar aqui. Aqui é uma função nova do Windows Server 2012, que seria Storage Space. Essa função do Windows Server 2012 é uma função muito bacana. Guilherme, acho que estava fazendo uma pergunta. Semaia. Essas outras três máquinas físicas é que eu tenho um controlador de domínio onde eu tenho o DFSR, que é onde eu estou fazendo a unidade de fita, está conectada nele. E eu uso o DFSR só para coleta, porque eu faço backup diretamente nele, entendeu? Eu não preciso fazer o backup do meu servidor de arquivos, que é um dispositivo um servidor que está na rede. Eu não vou utilizar a rede por esse motivo.
Então eu uso o DFSR para receber a coleta do que foi alterado ao longo do dia, né? Porque ele está dentro do sistema de arquivos distribuídos e eu faço o backup diretamente nele. E a minha questão de alta disponibilidade é onde está pontilhado em vermelho, tá? É isso aí que contempla o nosso webcast de hoje, que seria o cluster failover com alta disponibilidade. Nesse caso aqui eu estou demonstrando um projeto que eu estou trabalhando com 3 nós, utilizando um volume compartilhado. Tranquilo? Então eu vou seguir. Então, pessoal, voltando aqui em Storage Space, foi uma boa novidade no quesito de armazenamento que a Microsoft trouxe para nós, que é chamado de Storage Space ou espaço de armazenamento. Perceba ali, ó, que na imagem eu consigo ver ali meus compartilhamentos, minhas redes, minhas conexões à SCSI, meus targets à SCSI, os meus volumes, os meus discos e também minha storage pool, né, que é meu pool de armazenamento, os servidores que eu estou trabalhando com isso daí. Eu consigo gerenciar vários outros servidores. Então hoje eu vi uma pergunta lá no grupo nosso, WSG, do Bruno Reynolds, perguntando aonde tinham agora os volumes compartilhados, né? Então é aqui onde eu consigo identificar, ok? Eu vou falar um pouquinho dele para vocês. E aqui, isso já foi lançado no Windows Server 2012. Só que nós já recebemos o Windows Server 2012 R2. Então eu vou falar algumas novidades aí que foram acrescentadas no 2012 R2 também. Tá? Então, dentro desse carinha aqui, do Storage Space, eu posso fazer muita coisa bacana. O que eu posso fazer? Eu posso, por exemplo, criar uma redundância entre os discos, fazer um agrupamento de disco, pegar esse agrupamento, apresentar para o sistema operacional. Eu posso trabalhar com espelhamento, paridade, né? No caso, se eu perder um disco, eu tenho outros discos. O espelhamento também faz isso para nós, né? Dessa forma, eu sempre vou trabalhar com os nossos dados de uma forma que é confiável, ela vai ser flexível, porque eu posso usar o FIM Provisioning, porque com o FIM Provisioning eu posso aumentar a capacidade do disco sem eu perder os dados, sem ter que refazer uma RAID, sem ter que fazer nada desse tipo, né? E aí eu também estou bem acessível relacionado a isso. Então imagine que eu tenho vários discos e eu vou agrupar todos esses discos dentro de um storage pool. E sobre storage pool, o Cisino vai falar um pouquinho mais para frente para vocês, ok? Aí dentro do storage space, eu tenho o pool de armazenamento, que é o que nós vamos falar um pouquinho mais, tá? E também o espaço de armazenamento que é relacionado aos meus discos virtuais, tá? Os discos virtuais nada mais é que as minhas LUNs que serão entregues aos meus servidores. E os pools de armazenamento nada mais é que um conjunto de disco físico que eu consigo agregar dentro do armazenamento, expandir de uma forma flexível e ter uma administração delegada. Tá? Dessa forma, eu posso, uma das funções que eu vou dizer ali, que é trabalhar com lista de controle de acesso. Tá? Como que eu posso gerenciar isso? Através da API de gerenciamento de armazenamento ou no próprio Windows PowerShell, muito bacana lembrar, e por meio da função do serviço de arquivo e armazenamento lá no gerenciador de arquivos. E uma coisa muito bacana, que ele já é integrado a cluster de failover para termos o que? Uma alta disponibilidade. E também ao cluster shared volume para a gente implementar, escalar, né, mais gerenciamento no caso de discos. Tá? E aí eu vou cluster CSV, que é o cluster shared volume, justamente para a gente trabalhar na parte de alta disponibilidade. Então aqui eu vou falar um pouquinho agora sobre o pool de armazenamento. Tá?
no caso, o pool de armazenamento eles são blocos de construções que eu posso criar meus pools de armazenamento de uma forma que é flexível, com base em qualquer necessidade de implementação. Eu posso ter lá 10 discos, desses 10 discos criar um pool apenas com 5 discos, entendeu? E desse pool pode ser um pool simples, um pool com paridade, um pool de espelhamento, tá? Aí eu posso criar vários pools, no caso, e dividir esses pools conforme ser necessário. Eu posso fazer a combinação de disco, no caso, utilizar discos SSDs, que é a unidade de disco sólido, e expandir esses discos de um modo dinâmico, por meio de adição de novas unidades. Então, a recebi mais discos. O que eu posso fazer? Pegar esse disco que eu recebi, pode ser um disco virtual também, tá, galera? Eu posso pegar esse disco que eu recebi e adicionar ele dentro de um pool. Por quê? Adicionando, eu tenho mais volume dentro desse pool. Eu tendo mais volume dentro de um pool, depois eu posso criar pedaços que nós chamamos de LUM, que é volumes lógicos, e entregar esses volumes lógicos aos outros servidores. Tá? Multilocação. A multilocação é a nossa administração dos pools, né? No caso, eu vou trabalhar com lista de controle de acesso. E eu posso integrar totalmente essa lista de controle de acesso aos serviços de controladores de domínio. Então, se eu um dia for fazer uma hospedagem que eu exijo qualquer tipo de isolamento, eu posso isolar essa hospedagem através da lista de controle de acesso do próprio Active Directory. E armazenamento resiliente. O armazenamento resiliente seria eu oferecer suporte a dois modos de resiliência, que seria a parte de espelhamento e a parte de paridade. Uma coisa bem bacana é que nas storages que são appliances mesmo, né, da HP, da Dell e assim por diante, eu tinha uma questão muito bacana, que seria os discos de espera, que nós chamamos de hot spare. Então, o que seria um disco de espera? Imagine que eu fui lá e tenho lá 24 discos e criei uma RAID 5 nesses discos. 24 discos trabalhando com RAID 5. Vamos supor que eu tenho um volume de 5 teras, que seria o meu volume líquido a ser trabalhado. Eu trabalhando com volume líquido, eu deixo um disco, tá? A própria storage vai deixar um disco, e esse disco será um disco de espera. Por exemplo, RAID 5. A RAID 5 no mínimo 3 discos. Não é porque eu tenho 20 discos que eu posso perder uma pancada de disco que ainda a minha RAID 5 vai suportar. Não. Se eu tenho 3 discos, eu perdi 2 discos, eu perdi a minha RAID. Ok? E nesse caso, o que vai acontecer? Se eu tenho um disco de espera, ou um hot spare, esse hot spare vai entrar no lugar do disco perdido. Entrou no lugar do disco perdido, eu ainda mantenho todos os meus discos na RAID atual. Por exemplo, a RAID 5. Tá? Aí me dá a opção de eu tirar esse disco, que ele é hot swap, colocar o disco, e esse disco que eu coloquei, ele virá a ser um hot spare. Ele não substitui aquele disco que era hot spare antes. E agora, dentro do Windows Server 2012, eu posso fazer isso e eu tenho a opção de hot spare. Então eu trabalho com armazenamento resiliente. E se eu tiver qualquer tipo de falha relacionado à energia, falta de fornecimento de energia, ou tive problema no failover do cluster, toda a integridade dos dados, nesse caso, ela vai ser preservada. Tá? E a recuperação vai ser muito mais rápido, porque provavelmente você não vai ter perda de dados. Ok? Disponibilidade contínua. O próprio nome já diz, né? Porque o espaço de armazenamento ele é totalmente integrado ao cluster de failover. Então, cluster de failover, alta disponibilidade. Se eu tenho alta disponibilidade,
continuamente meu serviço vai estar funcionando. Por isso que eu trabalho com 99,9 praticamente por cento. Caiu um nó, eu vou dar manutenção nesse nó. Um pouquinho mais para frente o Cisino vai mostrar para nós a função nova do Ar Update, tá? Bem bacana. Aí voltando aqui então, galera, a disponibilidade contínua, o que eu posso fazer? Eu posso pegar um ou mais pool que eu criei e deixar eles serem clusterizados em vários nós ou em um único cluster, tá? É isso aí, Cizinho. Vai ajudando o pessoal aí. Nesse caso, galera, esse armazenamento que eu disse, ele vai realizar o failover para um nó diferente, no caso, para ele ficar ininterrupto, ok? E pode ser integrado também com o cluster shared volume. E aí você vai ter uma parte escalável aos seus dados, tá? E aí vamos falar um pouquinho do uso otimizado do armazenamento, tá? Esse é o espaço que eu ofereço ao provisionamento dinâmico. Esse modo permite que as empresas possam fazer um compartilhamento, vamos dizer assim, dessa capacidade do armazenamento que foi criado para vocês, tá? E trabalhar com outras empresas em diversos conjuntos de dados nesse mesmo armazenamento, tá? Só que esses dados não serão relacionados e nesse caso vai maximizar, né, o uso dessa capacidade que está sendo entregue através de um pool de armazenamento. Tá? E, por último, você tem uma simplicidade operacional. Por quê? Tudo que eu disse até agora, eu posso realizar o gerenciamento completamente através de scripts, ou através do PowerShell, ou através do acesso ao Server Manager, que é onde eu expliquei para vocês. Ok? Eu posso abrir ali o Server Manager e a funçãozinha de Storage Pools. É bem tranquilo, que é a função de serviço de arquivo e armazenamento e gerenciamento do servidor. Então, eu vou passar o slide aqui e vou falar um pouquinho sobre as novidades no Storage Space. É bem bacana, tá? Essas novidades e vamos lá. Então nós já vimos o seguinte, que os espaços de armazenamento vai permitir a solução de armazenamento de baixo custo e altamente disponível. Por quê? O custo que você teria para comprar uma storage e com vários discos montar todo o ambiente dessa storage, ou seja, não é simplesmente você montar a storage, você tem que saber qual tipo de storage comprar, o tamanho da capacidade, os switches que você vai usar, se você vai usar SCSI, se você vai usar fibra, ok? Que é o Fibre Channel. Aqui nós temos um custo baixo, ele é altamente disponível, é escalável, é flexível, qualquer tipo de implementação, se for discos virtuais ou se for discos físicos, quando eu trabalho com negócios críticos. Então eu vou falar um pouquinho aqui sobre Storage Tiers, que é um nível de armazenamento. Esse cara é bem bacana. Por que ele é bem bacana? Ele move automaticamente os dados que são acessados, ok? Com frequência para discos rápidos, que são esses discos SSDs. Então ele é muito inteligente para saber que os dados que são pouco acessados, ele vai ser movido para os discos que são mais lentos. No caso, é o HDDs, né? São os discos um pouquinho mais lentos, tá? E aí, eu vou ter um outro carinha ali. Só um minutinho. Vocês estão vendo? Write Back Cache? Sim? Beleza. Tranquilo, então vamos lá. Então eu tenho ali o Write Back Cache, ou Cache de Write Back, né? O que ele faz?
ele pega pequenos espaços do buffer, que são escritos no armazenamento SSD, no caso, para quê? Para reduzir a latência entre a gravação, ok? Então ele vai pegar esses buffers que os discos SSD trabalham de uma forma aleatória, para que seja muito mais rápido e diminuir a latência nessas gravações. E aí nós temos o suporte de espaço de paridade para cluster de failover, Parity Spaces on Failover Cluster. Esse cara aqui, eu consigo criar os espaços de paridade em cluster de failover. É através do espaço de paridade no cluster de failover. Aí eu tenho um outro cara muito bacana, que é a paridade dupla, ou dual parity. Ele vai gravar o quê? Duas cópias de informações de paridade em espaços de paridade diferentes. Nesse caso, se eu perder dois discos simultaneamente, eu consigo ainda, né, trabalhar otimizando a eficiência e o armazenamento. Então, se eu perder dois discos, eu ainda tenho a paridade funcionando. E aqui, reconstruir automaticamente esse espaço de armazenamento através de conjunto de armazenamento de espaço livre. Então, esse cara aqui é bem bacana porque ele vai diminuir muito o tempo que eu levo para reconstruir o espaço de armazenamento depois de uma falha de disco, porque ele vai usar uma capacidade ociosa dentro do pool. Então, isso vai fazer que ele fica muito mais rápido para você recuperar esses espaços de armazenamento. Então, pessoal, essas foram as novidades aí. Tem outras coisas, tá? Se a gente fala em arquivos, né, que é a deduplication, né, que é a deduplicação de dados, né. Também a gente vai fazer um outro webcast um pouquinho mais para frente para falar só sobre as melhorias em arquivos, tá? No Windows Server 2012 R2. Daqui em diante, pessoal, eu passo a bola para o nosso amigo Paulo Cisino. Paulo Cisino, à vontade. Obrigado, galera. Então, pessoal, vou dar uma adiantada aqui por causa do horário, né? E ainda quero fazer um demo com vocês. Mas então, o Thiago veio comentando com vocês tudo sobre storage e tal, 2012. Essa foi uma das ideias que a gente quis passar, né? Ó, se você não tem storage, sua empresa não tem condições agora de adquirir um storage, que a gente sabe que é caro, você pode pegar um servidor mais ou menos que você tem lá, tem uma grande quantidade de memória, um processamento bacaninha, e pode utilizar ele como storage. Você configura ele direto pelo 2012. Eu vou demonstrar isso na demo daqui a pouco. Aí, o que a gente utiliza? Como é que a gente instala como é que a gente transforma ele em storage? Nesses dois recursos, né? A gente, de storage pool e SCSI target. Mais na frente eu vou estar demonstrando como é que faz para configurar isso. Deixa eu só passar aqui, foi só uma mensagem para vocês. Prioridades e melhorias de failover. No cluster, o que é que eu ganho? Qual a prioridade? Melhorias? Como assim? No cluster, você vai poder ver iniciar as VMs mais importantes. Sei lá, eu tenho um RP, tenho um AD. É outra coisa, né, que é bom comentar. AD, a gente tinha aquele medo antigamente de usar Active Directory no cluster. Por quê? O cluster dependia do Active Directory. Para ele iniciar, ele tinha que contactar o AD para poder subir. Agora não, mas não. O cluster ainda depende do Active Directory, ou seja, você pode rodar o AD dentro do próprio cluster. Que a galera pensa, se eu desligar todas as minhas máquinas do cluster, e agora? Quando eu voltar? Como é que vai ficar? Não, antes teria que contactar o AD para ele poder subir o cluster. Agora não, ele sobe tranquilo, sozinho, contacta com o AD para ter aquela conversação, né? Mas não depende direto do AD. Desculpa que eu tô um pouco rouco aqui. Vamos lá. Assegura que a VM mais importante está rodando. Se sua VM está rodando lá naquele nó e tá vendo que tá ficando pesado aquele nó, ele passa aquela VM, aquele serviço para outro nó mais livre. Coloca de acordo com a disponibilidade de recursos, ou seja, o nó, eu estou rodando aqui no nó 1, tá chegando no limite, 90%,
o cluster tem a possibilidade de passar para o nó 3, que o nó 3 está lá usando 10% de toda a sua estrutura, né? Todo seu processamento e memória. E avaliação de requerimentos por VM não, com NUMA, né? A gente explicou que era o NUMA na webcast passado, e ele vê todo aquele negócio de memória, processamento, e joga para a melhor máquina, melhor nó, para rodar aquele serviço. Desculpa. Vou passar aqui. Olha lá, um exemplo aqui da VM. Se vocês olharem aqui no slide, um serviço caindo um nó 1, passando para um nó 3 lá. Ou seja, teve algum problema, alguma coisa, ele joga automaticamente serviço para um outro nó, sem que o seu serviço pare, né? Sei lá, você tem um RP rodando, você tem um website rodando, e os seus clientes não vão sentir nada, os seus usuários também não vão sentir nada. O serviço passa de uma máquina para outra, você vai lá, se for uma manutenção, você vai fazer manutenção, e está tudo rodando tranquilamente. Vou passar aqui. Live Migration no cluster. Deixa eu passar aqui para vocês verem como isso novamente. Olha lá, uma VM passando da outra, migrações simultâneas, várias VMs passando, o serviço passando de uma máquina para outra, uma fila de Live Migration, né? Eu posso dizer que eu só quero duas VMs, dois serviços migrando de um servidor de um nó para o outro. Ele vai enfileirar por prioridade, né? Minha VM de RP é mais prioritária que minha VM do AD. Aí a VM do RP de vendas da loja, ela vai fazer aquela migração de um nó para outro primeiro, depois vai vir de acordo com prioridades. Tem alta e baixa, se não me engano. A gente vai demonstrar aqui já. Aqui. Um exemplo aqui de como a gente pode fazer a migração dentro do cluster, né? Eu posso ter lá um servidor sozinho fora de um cluster, eu posso jogar esse serviço, migrar no Live Migration direto para dentro de um cluster, tá a primeira seta aqui para baixo, olha lá, isolado para um cluster. Dentro de um cluster eu posso fazer Live Migration para dentro de outro cluster. É até uma coisa que a gente pode fazer, que é o seguinte, para você ter uma total segurança. Eu estava até conversando com o Guiroto um dia desse, que, sei lá, você tem uma empresa, você tem 5 empresas, matriz, filial. E você pode montar 2 infraestruturas, uma na matriz e outra em outra filial mais distante. Vai que teve um problema na empresa da matriz, você tem 2 clusters e pode ficar replicando um cluster para o outro. Tudo que tiver em um tem no outro. Se acontecer alguma catástrofe na matriz, a filial assume tranquilo. Eu dou até um exemplo que eu estava falando para o Grioto, que a empresa lá que eu trabalho já teve até um incêndio na matriz. O pessoal na época não tinha um TI organizado. Sorte, eu acho que foi até uma sorte disso, porque era só um servidorzinho lá, eles botaram nas costas, saíram correndo e levaram tudo tranquilo. Mas se fosse uma estrutura maior, com cluster e tal, não teria como você arrancar só storage com os VHDs e montar tudo no servidor lá na frente, como é que ia fazer? Aí tem essa estrutura que está aqui no slide, que no caso tem 2 clusters, faz aquela migração, né, ou então aquela réplica, e se mantém, se um cluster cair, o outro sobe lá e assume tudo tranquilo. Aí você pode fazer a migração de fora para dentro de um cluster para o outro, e ainda pode fazer também de dentro do cluster para fora do cluster, um servidorzinho. Isso aqui. O modo de manutenção, né? Drain rules. Eu vou demonstrar também que o Guilherme tinha comentado mais no outro slide. É o que? Eu preciso desligar um servidor porque já acontece todo mundo tomando conta de uma infraestrutura, de um data center. Eu preciso trocar a memória do servidor que está com problema, ou preciso trocar a bateria. A bateriazinha eu tenho que trocar. O que eu vou fazer? Vou desligar na tora? Não. Tem uma opção que eu vou clicar no meu nó, no pause, e mando ele drenar, entrar no modo de manutenção, né, em português. Ele tira todos os serviços daquele nó, aloca em vários, sei lá, se não tiver um só nó
que aceite todos aqueles serviços, ele joga em vários nós, faz a migração, um live migration, sem desligar o serviço, sem nada, sem ninguém sentir, desliga o servidor que você pediu, você vai lá, faz a sua manutenção, e depois que você fez a manutenção, você vai lá em resume e voltar, você tem a opção de voltar com as roles que existiam naquele nó. Ou seja, se você tinha 5 VMs, um file server, um N serviços lá, todos aqueles serviços que existiam antes, eles iriam voltar automaticamente sem você clicar mais de 2 vezes. Aí, botão direito, resume, file rules back. Tudo ia voltar para o nó automaticamente, sem nenhum trabalho. Aqui. O Cluster Aware Updating é o que? É algo, você vê deixa eu voltar aqui para vocês verem bonitinho aqui essa apresentação do lado direito aí. Você vê que o carinha lá de mim lá em cima, opa, inicia, aí vai no primeiro servidor, primeiro nó, vai no segundo nó, terceiro nó, ou seja, com poucos cliques lá no cluster, ele pode atualizar toda a sua infraestrutura. Ou seja, ele vai procurar se tem atualização, se precisa de atualização no nó 1, 2 e 3, vai ver as VMs como é que estão, se tem algum problema, e vai fazer toda aquela atualização sem você ter que ir em servidor por servidor para mandar eles atualizarem. Facilita muito a vida do administrador, né? Do gerenciador. Facilita muito mesmo. E tudo isso que eu estou mostrando aqui, integrando com o System Center que o Thiago Hiroto demonstrou nesse instante, falou, cara, tem muita coisa no System Center, pena que é um pacotinho mais caro, né? Mas tem muita coisa que ajuda bastante no cluster, que deixa a sua vida muito, muito mais fácil. Mas vamos ficar aqui no cluster por enquanto. Outro ponto que eu queria citar aqui era, eu só vou conseguir gerenciar o meu cluster direto do servidor? Não, você não vai somente direto do servidor, você pode utilizar o R7. Eu tenho até um link aqui, deixa eu passar para vocês. Demo que eu fiz sobre o RStat, tá aí no chat. O que é o RStat? Remote Server Administration Tools. É uma ferramenta para gerenciamento de várias funções do Windows Server e principalmente Hyper-V e cluster diretamente do seu Windows 8. Existia no Windows 7 o RSAT, existe no Windows 8 e existe também para o Windows 8.1. Cada versão tem um instalador do RSAT. É como se fosse um update do seu Windows. Você baixa, instala a versão daquele Windows e instala. E o que é que vai aparecer? Você ganha um leque de controles para servidores. Olha lá, do lado direito tem aqui uma lista aqui de coisas que de controladores que você ganha. Active Directory, controlar suas GPOs no Active Directory, usuários, controlar o Cluster Failover, controlar o próprio gerenciador de Hyper-V. Você pode gerenciar qualquer servidor de Hyper-V da rede, né? DHCP Server, DNS, tudo isso você consegue direto do R7. Ele geralmente é utilizado principalmente, né, no ambiente com cluster. Se você tem todas as suas máquinas rodando, ou então muitas máquinas rodando o Hyper-V Server. O Hyper-V Server é só em linha de comando. Como é que você vai entrar, abrir o gerenciador para ver as VMs? Não tem como. Você vai ter, quer dizer, você poderia controlar se fosse usar um PowerShell, sei lá, linha de comando, mas que é prática, vai no RSAT e você vai conseguir controlar os seus servidores direto do seu Windows 8. Eu vou abrir aqui uma demo e vou mostrar executando pelo Windows 8 também. Vou começar aqui, deu um acelerado porque a gente já tá um pouquinho atrasado, e vou fazer aqui uma demo rapidinho para a gente ver algumas coisas que a gente comentou aqui. Deixa eu só conectar lá no servidor. Eu vou compartilhar a tela lá do servidor. Um segundo. Compartilhar aqui a área de trabalho.
Vocês estão vendo aí, Thiago? Se me confirma se está vendo também. Se estão vendo minha área de trabalho. Agora sim, tranquilo. Beleza, valeu. Então, na primeira, vou demonstrar aqui sobre o que a gente comentou de como é que eu vou fazer para transformar o meu Windows Server em storage. O que é que eu tenho que fazer? Tá, em primeiro lugar, você vai ter que instalar as funções de storage, né? Você vai ter que vir aqui em adicionar funções e recursos. Deixa eu carregar. Para carregar. E vai fazer o padrão, né? Que é de lá, adicionar função, instalação baseada em função e recursos, escolher qual é o servidor que você está utilizando. E aqui na primeira opção, instalar funções e recursos, você vai instalar, está vendo essa opção que eu marquei, serviço de arquivos e armazenamentos, provavelmente pode ser que ela esteja até instalada, que vem muitas vezes vários recursos utilizam ela. E dentro dela você vai ter que instalar essa opção aqui, serviço de arquivos as SCSI. Aí aqui dentro você vai ter o servidor de arquivos e o servidor de destino as SCSI. Ok? Você pode instalar outra função um recurso que eu quero mostrar é essa aqui, o Cluster and Failover. Todo o servidor que vai ser nó do cluster, você precisa instalar esse recurso, Cluster and Failover. Para poder funcionar, você tem que instalar esse recurso. Ok? Eu vou cancelar aqui porque eu já tenho tudo instalado. Esse caso aqui, eu vou fazer a configuração como se fosse um SCSI dentro para ser meu storage do meu cluster. Eu já tenho até aqui, ó, quando você clica aqui em na opção File Server, você tem as opções padrões, mais aquela que eu acabei de instalar, que é a SCSI. O que eu posso fazer aqui? Aqui eu já tenho dois HDs destinos instalados. Desculpa, estou ainda meio gripado. O que é que eu tenho que instalar o que é que eu tenho que configurar? Primeiro, como o Guido tinha dito, eu preciso de um Quorum e preciso de um cluster, ou de um HD CSV. O que é o Quorum? O Quorum é um HD que vai ser configurado para gerência do meu cluster. Ele que vai fazer toda a gerência do meu cluster. É um HD menor. E o CSV vai ser um HD normal, que eu vou deixar ele transformo ele em CSV depois dentro do cluster, e ele vai ser compartilhado em todos os nós. Eu vou esquecer esses dois aqui, que foi uns testes que eu estava fazendo lá no trabalho, e vou criar aqui um novo disco virtual SCSI. Aparece, deixa eu cancelar aqui para poder todo o processo aí vocês acompanharem. No disco virtual SCSI. Eu escolho o meu armazenamento que eu quero utilizar. Eu posso utilizar caminhos. Vou utilizar aqui o HD que eu tenho. Podia utilizar um VHD, algo do tipo. Vamos botar aqui unidade C. E vou digitar um nome. Vou digitar teste 1. Teste 1. Vou em próximo. Aqui eu vou dizer o tamanho do meu disco Quorum. Como é um disco pequeno, eu vou botar... Ops. Já tem um GB aqui do lado. Vou botar 2 GB. E aqui, o que eu preciso? Eu preciso criar um destino, um target. O que é esse destino? Deixa eu botar aqui para criar um novo destino. Esse destino é um código que quando você cria ele, você vai ter que inicializar ele nos servidores, para poder os servidores achar esses dois VHDs que eu estou criando. Eu vou criar aqui um destino que eu já tinha outros criados aqui atrás.
Se eu quisesse acrescentar o VHD dentro do destino criado, eu clicaria em um desses aqui. Mas eu vou criar um novo. Destino. Nome do destino específico eu tenho mais caracteres. Vou cancelar, vou tirar isso. Vou tirar isso aqui. Destino teste. O que eu posso fazer aqui nesta... Agora, quem é que vai participar do meu... Quem é que vai comunicar com o meu destino? Eu tenho que, antes de colocar, antes de ir lá configurar o meu servidor, eu tenho que inicializar lá no meu servidor, a SCSI. Eu vou mostrar para vocês como é que inicializa. E depois eu venho aqui, quando eu estiver criando, e eu adiciono o destino do meu servidor. Eu não vou adicionar agora e vou botar depois para vocês verem como é que faz depois. Mas eu acho que ele está pedindo pelo menos um. Então, ok, eu vou colocar esse aqui que é um notebook. Próximo. Aqui se quisesse colocar algum tipo de senha, não vamos utilizar nenhuma. Ok, aqui ele já vai criar o destino e já tem um HD direcionado nesse destino. Ele vai criar, como eu disse, de core com target. Então está aqui o teste 1. E lá embaixo eu tenho o destino teste. Está habilitado. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar um novo disco SCSI. Vou selecionar o espaço que eu quero. Fazer o mesmo processo. Vou botar aqui 10 GB. Ops. CSV. Opa. Compartilhado. Só para botar o nome, vou botar aqui 10 GB. E agora eu não vou criar um novo destino. Por quê? O HD de compartilhamento e o HD de quórum deve estar no mesmo destino, no mesmo target. Então eu vou aqui, destino teste, que foi o que eu acabei de criar, e coloquei aquele HD de quórum de 2 GB. Seleciono ele, você vê que eu não preciso mais criar nem selecionar nada. Eu mando só criar e ele só vai criar um novo espaço que eu o novo HD que eu acabei de criar. Pronto, fechar. O que eu posso fazer aqui? Eu já criei o meu que tem 2 GB e eu vou utilizá-lo como core. E eu criei aqui o compartilhado que vai ser o meu CSV que eu vou configurar mais na frente. Destino teste. Os dois estão utilizando o destino teste. Se eu quiser adicionar mais na frente o SCSI, o código SCSI do servidor, eu venho aqui em propriedades, iniciadores e adiciono aqui o código do servidor. Aqui são alguns que já foram utilizados. Computador na rede, sei lá, se eu der o nome, eu acho que eu vou botar aqui host 01. Deixa eu verificar aqui o nome para ver o que é que ele vai me achar. Vou botar. Pronto, ele achou o host 01, vê que é um host meu que está rodando. Quando eu coloco aqui, ele já acharia o destino desse host 01 e eu já conseguiria adicionar ele aqui no meu destino. Tá, eu não posso utilizar ele que ele já está sendo utilizado no meu cluster real. Eu não estou conseguindo adicionar ele. Era só adicionar se ele não estiver sendo utilizado e dar OK. Pronto. Vou dar um cancelar. Essa é a parte que a gente precisa fazer aqui no servidor. Depois disso aqui, outra coisa não esqueça de liberar, de habilitar no Firewall a opção da SCSI. Porque lá no Firewall tem uma opção que bloqueia. O que é que eu faço primeiro? Primeiro, antes de configurar tudo, eu vou lá no Firewall,
eu desabilito o Fire todo logo para brincar um pouco ele, e depois eu vou nas regras e escolho lá as regras que eu quero deixar habilitada. Tem a regra lá de iSCSI. Eu não vou procurar agora, mas se vocês procurarem, tem uma regra lá para liberar o iSCSI, para ele conseguir trabalhar como storage. Porque senão você não vai conseguir fazer isso. Você fez isso aqui, configurou os dois HDs de quórum e o HD de compartilhamento e o destino, e foi lá nos servidores, pegou os inicializadores deles, que eu vou lhe mostrar vou mostrar para vocês como pegar esse inicializador, configurou aí dentro do destino, pronto, sua parte de storage já está quase toda pronta. Agora é só botar para rodar. Agora o que eu vou fazer? Eu vou inicializar agora uma outra máquina, compartilhar aqui com vocês, para mostrar a parte de configuração como se fosse lá no servidor e como é utilizar o RSAT e gerenciar o cluster. Deixa eu entrar aqui no máquina e compartilhar com vocês. Só um segundo. Aqui a máquina saiu do RSATzinho, entrou aqui, deixa eu tornar apresentador. Já está como apresentador, agora eu vou compartilhar a tela. Compartilhar a tela. Ok, vou compartilhar aqui. Compartilhar trabalho. Vai mudar agora a área de trabalho que eu estou compartilhando o outro computador. Pronto. Acho que já apareceu para vocês aí. Beleza. Primeiro ponto que eu vou tentar demonstrar aqui. Onde é que eu faço para habilitar o iSCSI que eu falei para vocês? Tá. Primeiro, vamos lá no painel de controle. Painel de controle. Estou usando aqui o Windows 8. Até no Windows 8 pode ser 9? Não, não pode. Eu só estou demonstrando aqui no Windows 8 onde é que eu posso habilitar. Ele também pode ser habilitado para você acessar o storage. Mas somente estou demonstrando. Mas se você fosse um servidor, você tem lá o inicializador. Deixa eu procurar aqui. Olha lá, iniciador iSCSI. Vocês já estão vendo. Abro ele. Ele vai me perguntar se eu quero que sempre que iniciar a máquina ele seja inicializado. A primeira inicialização aqui vai ser, eu inicializo ele. Esperar ele abrir. Pronto. Após ela abrir, o que eu vou fazer? Primeira coisa, configuração. Em configuração eu tenho o meu nome do indicador, do iniciador. O que é que eu preciso colocar lá no storage? Aquela opção de adicionar o iniciador. É isso aqui. Eu preciso ter isso adicionado. Como eu acabei de inicializar ele, se eu for lá no storage agora e digitar o nome do computador, que nem eu fiz com aquele Hyper-V 01, ele vai achar na rede esse inicializador, eu vou adicioná-lo, e nisso, o que é que eu faço? Depois que eu adiciono ele lá, eu venho aqui em descoberta e eu digo descobrir um portal. Eu coloco o IP do servidor 92.68.1.2. Tá, eu acho que eu vou precisar adicionar esse nome lá no servidor para ele poder achar. Porque ele só acha o que eu autorizei lá no servidor. Deixa eu fazer isso rapidão lá. Rapidinho lá. Vocês não precisam nem tá olhando, ficar. Deixa eu ir lá no outro somente para ativar.
Não vou nem compartilhar a tela, só vou adicionar lá e vou voltar. Iniciadores. Clicar. Ok. Pronto. Eu adicionei o iniciador dessa máquina lá no Storage. Vim aqui em descoberta. Adicionei descobrir o portal, que é o IP do Storage, do servidor lá Storage. Venho em destinos, depois que adiciono lá, só mando atualizar. O que eu posso fazer aqui agora? Eu só faço o seguinte, conectar-se, ele vai conectar com lá com o servidor de storage, vai aparecer aqui. Depois que eu conectar aqui, eu não vou colocar aqui não, mas eu se eu conectar aqui, cadê gerenciador de disco, gerenciamento de disco? Eu vou até conectar para lhe mostrar. Deixa. Pronto. Gerenciamento de disco. Se eu conectar ali, o disco do storage vai aparecer aqui. Deixa conectar-se. Ok. Automaticamente ele já apareceu aqui embaixo. Ou seja, eu estou conectado diretamente ao servidor de storage. O que é que eu preciso fazer? Aqui eu só preciso preparar o disco. Isso eu estou demonstrando como se eu estivesse no servidor. Como eu não estou, eu vou desconectar aqui. O que eu preciso fazer é isso? Ó. Eu precisaria adicionar os dois storages, os dois discos. Olha lá, sumiram os dois. Depois que eu conectei aqui, eu formataria os discos, prepararia os discos e depois era somente adicionar os dois no cluster. Pronto, com isso aí eu já estava com um pé dentro e um pé fora do meu cluster de failover. Basicamente isso. Eu não vou demonstrar todo o processo porque vocês têm o curso do Rafael Bernardes no MVA, que faz todo esse processo detalhado. Eu não vou perder tempo com isso, porque vocês vão aprender melhor fazendo detalhadamente. Aqui é só uma demonstração. Aqui é o meu ambiente de cluster, mas eu vou fechar aqui somente para vocês. O que é que eu estou usando aqui? Eu tenho instalado aqui nessa máquina o RSAT. O que é RSAT? Aquilo que eu acabei de falar para gerenciar o cluster, servidores. Como eu instalei? Eu baixei esse atualizador aqui, esse KB, e ele é como se fosse um atualizador mesmo sistemas, ele só faz o que? Ele instala todas essas funções dentro do meu Windows 8. Se você for no seu Windows 8, lá em ferramentas administrativas no painel de controle, você não tem todas essas opções. Aqui, ó, eu venho, abro o gerenciador cluster de failover, eu deixei ele aqui já para mim na barrinha aqui para abrir com mais facilidade. E aqui eu vou ter dentro dele já vou ter aqui o meu cluster. Meu cluster criado, por quê? Ah, você fez aquilo tudo, já criou. Não, não foi isso. Aqui já é ele criado, e ali eu só estava demonstrando como iniciar, você configurar algumas partes. Mas vai lá no curso do MVA, depois eu passo aqui o link para vocês, e faz o curso que lá você vai ter detalhado que o Rafael fez prontinho. Aqui é só uma demonstração. Ah, tá, o que é que eu tenho no cluster? Primeiro, eu tenho aqui o nodo cluster, eu tenho, ó, dentro aqui, eu tenho todo um resumo falando sobre o cluster, que eu quero fazer configuração, validar cluster, adicionar nó, migrar funções, atualizar, aquela opção de atualizar que eu mostrei para vocês. Eu tenho funções, o que são as funções? É tudo que está rodando dentro do cluster, VM, file server, deixa eu clicar aqui, funções, e mostrar para vocês. Olha lá, configurar função, nova máquina virtual, vou voltar aqui configurar função para demonstrar o que é que tem dentro dela. Olha lá, eu tenho várias funções dentro do meu cluster. O principal que eu quero demonstrar aqui
VM. Vamos trabalhar com VM, ok? Agente de réplica, file server, DHCP server, servidor Wins, bastante coisa. Eu quero criar uma VM, eu venho aqui, nova função, máquina virtual, ou então venho aqui, botão direito em funções, máquinas virtuais. Aqui ele já me dá maior facilidade que a gente quer trabalhar. Nova máquina virtual, novo disco rígido. Vou criar uma nova máquina virtual. Ele me pergunta, qual nova você quer utilizar? Antes de criar, eu vou mostrar aqui também que nós temos as funções já criadas. Olha lá, tenho várias máquinas virtuais. Eu vou ordenar aqui por nó. Aqui ele me diz qual nó que a máquina virtual está. Host 02V, Host 02HV, Host 03HV. Qual a prioridade das máquinas virtuais? Média, baixa, alta, média, alta. Todas as minhas funções que eu tenho dentro delas. Só consigo ver assim? Não. Você pode ver aqui seus nós, que são seus servidores, né? Dentro aqui dos nós, veja aqui se está ligado, se não está, me dá nenhum CFPack instalado. Área remota, eu posso entrar nele aqui direto do cluster, aqui no menu à direita, área de trabalho remota. Aquela opção de pausa que eu mostrei para vocês, olha lá, esvaziar a função, não esvaziar a função, se eu tiver continuado, se eu tiver ativado, né? Os armazenamentos, o que são os armazenamentos? São aqueles 2 discos que a gente criou lá atrás, lá no storage. Deixa eu criar aqui, clicar aqui em discos. Tem aqui, ó, lembra que eu falei do core e do volume compartilhado, CSV. Então, o que aconteceu aqui? Ele não aparece aqui, quando você cria o cluster, ele pode aparecer, vamos dizer assim, vou do começo. Ele não aparece assim, já com quórum, já com o volume compartilhado. Qual a primeira coisa que você tem que fazer quando você fez toda a infraestrutura e está montando o seu cluster, está criando o seu cluster? Você vai validar o seu cluster. Por que validar o seu cluster? Na validação, eu não vou fazer aqui, senão pode demorar e algum problema, que já tem várias VMs, vários serviços rodando. O validador do cluster, ele vai... em primeiro lugar, a Microsoft só te dá suporte ao seu cluster se você for validado, se seu cluster for validado por esse validador. Segundo lugar, armazenamento. Quando vocês fizeram o curso do MVA do Rafael, quando ele termina, ele já dá o disco de quórum. Por quê? Ele já reconhece que aquele disco é o menor de, sei lá, o meu foi de 5, o dele ele bota no 2, se eu não me engano. Ele já reconhece e já transforma aquele disco como um quórum, que vai ser o gerenciador desse cluster. E depois ele gera, coloca dentro do cluster um volume normal, não um volume compartilhado, ele bota um volume normal. O que é que eu faço para transformar esse volume em volume compartilhado? Eu clico no botão direito nele e eu acho que não vai dar para aparecer aqui porque ele já remover, pronto, não tem que remover volume compartilhado. No caso seria transformar ou então adicionar como volume compartilhado. O que é o volume compartilhado? Dentro, tá vendo esse caminho aqui? C, storage volume 2. Esse caminho aqui, em todos os meus 3 nós, existe uma parte chamada, unidade C, existe uma parte chamada cluster storage volume 2. Por quê? Quando eu crio um volume compartilhado, ele joga esse volume que eu tenho aqui de 1.4 terabytes dentro de todos os servidores, todos os nós vai ter aquela pasta chamada Cluster Storage Volume 2. Por quê? Isso facilita bastante, porque todo mundo está apontando para o storage. O VHD, o serviço, fica onde? Originalmente no cluster, ele fica dentro do storage.
O VHD está lá dentro do storage e os nós só estão executando com sua memória, com seu processamento. Se eu quiser fazer uma migração, já que ele está dentro do storage, eu não preciso mover o seu VHD. Eu faço o quê? Eu só pego a sua configuração que está rodando naquele momento, passo via memória ao próximo nó. Só a configuração. Isso é rápido e fácil. Rápido e fácil depois que está montado, né? Os caras que inventaram aí, tem isso. Então, isso é o volume cluster compartilhado. Não tem nenhum pod discos aqui. Poderia ter, se eu tivesse algum pod disco, ele estaria aparecendo aqui. E as redes que eu utilizo dentro do meu cluster. Vou demonstrar aqui aquela opção de DRAM que a gente viu lá, pausa. Deixa eu ver qual eu posso utilizar aqui. Vou pegar esse aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pausar o meu host 01. O que eu vou fazer? Vou clicar o botão direito nele. Vou lá em pausa. Que foi aquela função que a gente mostrou lá no slide, né? Eu quero fazer uma manutenção desse host 01. Vou esvaziar todas as funções dele. Vou tirar tudo que tem dentro dele. Esvaziar as funções. Você vai ver que aqui no lado direito, olha lá, a que estava desligada já foi logo, não precisa migrar. Deixa eu clicar aqui em funções para ver no geral aqui. Volta aqui. Olha lá, a migração já está acontecendo aqui nas duas VMs de cima. Por que só nas duas VMs de cima? Eu configurei para somente ter 2 migrações por vez dentro do meu cluster. Pronto, eu quero só 2. Aí a terceira VM ali embaixo, ela está na espera para que quando ela acabar, olha lá, acabou a outra e ela já migrou as duas. Não, tudo tranquilo. Pro 3. Todas as VMs eram para aqui pro 3. Estão todas aqui. Posso vir aqui em funções aqui e tá olhando tudo. Deixa eu... Pronto, agora fiz toda a manutenção, tudo bonito e tal. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou ligo o host lá e tal. Depois que ele tá ligado, eu venho aqui no botão direito, continuar e fazer fileback das funções. Eu posso também ligar ele e não pedir para fazer o fileback. Olha lá. Deixa eu vir aqui. As funções já estão voltando lá, ó. Você vê aqui, ó. Então no 3, voltando a migração todas. Rápido, fácil. Imagina você desligar um servidor, tirar todas as funções dele que estão executando nele de um lugar para o outro em menos de 3, 4 minutos, 5 minutos no máximo, se tiver muita coisa. Olha lá, e já está no host, no nó 1. Nó 1 também. Ó, bacana, né? Alguns testes que eu fiz. Quando eu tava fazendo os testes para implantar o cluster dentro da empresa, eu não conhecia muito, o pessoal da empresa também não conhecia. Vamos procurar alguma coisa bacana aqui para instalar e ter uma alta disponibilidade bacana. Fiz um laboratório com 3 hosts, um sendo de storage, que nem eu mostrei para vocês a configuração, e 2 sendo nosso. O que eu fiz para mostrar para o meu gerente lá? Botei, testei tudo bonitinho, chamei ele e disse, que legal, seu sistema tá rodando aí, né? Aí eu conectei remotamente lá na máquina e mandei reiniciar o host. Ele, rapaz, vai cair. Aí eu, peraí. Aí eu, automaticamente, a VM, quando o host manda desligar, ela migra todo o serviço dela para o próximo nó mais vazio, migrou para o próximo nó mais vazio, desliga. Se eu ligar novamente ela vai subir. Como não foi essa opção que eu utilizei, que é de fazer a pausa, ela volta sem nada, eu vou lá na mão e boto tudo de volta.
outra opção legal que eu fiz com ele. Ah, beleza, você foi, desligou, ele migrou. E se faltar energia, sei lá, um no-break der problema? Tranquilo, eu puxei o cabo de energia de um dos nós e ele vai dar problema na VM, ou sei lá, o problema, a VM vai morrer aí. Não, o que acontece é quando desliga automaticamente, cortou a energia mesmo do nó. Como é que funciona a migração de um lado ao outro? Ele salva o estado de memória e passa para o outro lado. Que nem no Hyper-V. O Hyper-V você tem aquela opção de salvar. Salva aquilo e passa para o outro lado. A configuração é o estado que ele está. Como ele desliga automático, ele não consegue salvar aquilo. Ele desliga a VM então e sobe no próximo nó. Algo rápido. Isso é que a gente chama de alta disponibilidade. Eu creio que foi mais essa parte da gerência que eu queria mostrar para vocês, configurando lá no storage e configurando aqui, vendo essa parte no funcionamento do cluster, como é que ele funciona, né? Vou voltar aqui para o slide. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, deixa eu só mostrar aqui. Eu posso também, botão direito aqui, vou dar 2 cliques aqui eu dei 2 cliques aqui e digo, qual a minha preferência que eu quero que ele vá, só quero que ele vá para o nó 1 e o nó 2, só para o nó 1, minha prioridade, ele é média, é baixa, é alta, failover aqui, máximo de falhas no período especificado, 2, sei lá, posso fazer várias configurações dentro de cada recurso aqui. Olha lá, dos discos, eu posso chegar aqui no quórum, propriedades, e dar várias configurações aqui, políticas, cópia de sombra, vou fazer cópia de sombra dentro do próprio cluster, clique avançado. Pronto, eu acho que foi mais isso que a gente queria passar para vocês, dar uma ideia do que é o cluster, mostrar algumas configurações aqui e ali, mostrar a parte dele em funcionamento e tirar as dúvidas que vocês tiverem mais. Então vou voltar aqui para o slide para tirar, a gente partir mais para essa parte de dúvidas agora. Passar aqui. Então pessoal, obrigado aí vocês terem participado. Oi Rafael, tudo bem cara? Tranquilo? Esse ambiente é meu aqui mesmo. Vou até botar o Rafael aqui como apresentador, dar uma palavrinha aqui. Ele ter comparecido aí. Rafael, tá como apresentador aí. Abre aí o áudio. Tô lendo aqui rapidinho. Rafael, se quiser falar, você já tá como apresentador. Dá pra falar aí. Você tá digitando não. Valeu pessoal que ficou até essa hora. A gente deu uma atrasada aí, a gente tentei dar uma acelerada, um passo a mais aí pra pegar tudo o que a gente queria passar. Opa, tá não? Desativei esse mudo.
Estão me ouvindo? Tudo. Sim. Beleza. Eu gostaria de apresentar aí todos que estão presentes com a gente aí, desde quando começamos o projeto Quintas de TI. Tá sendo bem legal aí a galera junto com a gente. E é isso aí, galera. Meia-noite e 37, nós estamos passando conhecimento. E vai continuar dessa forma. Obrigado, pessoal. Então hoje aí foi mais uma apresentação do Quintas de TI, Windows Study Group, com apoio dos MTACs, MVPs, Microsoft Certified Trainers, Microsoft Student Parts. E obrigado, pessoal, por mais um webcast. Obrigado aí a todos que estavam presentes, ao Rafael, ao Eduardo Sena, a galera aí que deu apoio pra gente. Um abraço. Valeu, pessoal, pela presença aí, vocês. Ter ficado até essa hora, né, com a gente, aturando aí.